Muito feliz de estar aqui com a igreja para ministrar a palavra de Deus. Deus tem falado ao nosso coração ao longo dos cultos, com os louvores, com a oração, e agora vamos meditar na palavra de Deus. Sem perda de tempo, irmãos, vamos abrir em Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículo 1. Versículo 1 até o versículo 7. Amém? Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó e os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em chegar-se a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma e incline a cabeça como um junco e estenda debaixo de si como um pano de saco grosseiro e cinza? Chamaria isso jejum, o dia aprazível do Senhor? Porventura não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da piedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixe livres o quebrantado, e que despece todo o jugo? Porventura também não é repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e derrotados, e vendo nu o cubras, e não escondas aquele dia da tua carne? Palavra do Senhor, amém? Feche os olhos aí rapidinho, Pai, em nome do Senhor Jesus. É a sua palavra que lemos agora, Pai. Senhor, abre nossos corações que possamos aqui meditar, Senhor. Fala comigo, Senhor, que possamos meditar e aprender mais da tua palavra, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Esse texto aqui começa a falar sobre jejum. E aí, era costume dos antigos jejuares. Os fariseus jejuavam 2 dias por semana. Até teve um caso que falaram para Jesus: os discípulos de João jejuam direto, os judeus jejuam 2 vezes, e o senhor não. E Jesus disse: não, vai chegar um tempo que eles não precisam jejuar. Mas o jejum é uma prática muito antiga, e Deus tem comentado, Deus tem trocado no coração para que eu pudesse falar sobre isso hoje. Por que hoje? Porque hoje nós vivemos uma época que o maior problema da humanidade é o vazio existencial. Antigamente não existia isso hoje, mas eu não sei se você sabe hoje. Aliás, esse dado aqui que eu tenho aqui, ele já é de 2000, acho que 2015, 2016. Mas em 2015, a cada um dia, 30 pessoas morriam de suicídio no Brasil. 30 pessoas. Por quê? Porque hoje nós estamos numa época de um vazio existencial muito grande. E eu não vou falar isso de modo generalizado, porque existem pessoas que sofrem de ansiedade, e eu sou uma delas. Eu sou uma das pessoas que, nos últimos dias, às vezes fica até às 3, 4 da manhã porque eu não consigo dormir, porque é muita coisa pensando. Eu sou assim, a minha mãe é assim, eu sei que ela é assim, meu filho é assim, um pouco assim também. Eu conheço pessoas aqui na igreja que é assim também. Pessoas que você vê aqui e que olha assim: nossa, está bem
E é de forma normal, é natural, é da pessoa mesmo, entendeu? Então, tem pessoas que têm essa tendência à ansiedade, né? Mas, no modo geral, hoje em dia nós temos um vazio existencial. E, por causa disso, eu queria perguntar para vocês: sabe por que isso acontece? Porque hoje nós temos uma vida de falta de propósito. Nós não temos propósito mais. Antigamente nós crescemos e queríamos ser jogadores de futebol, queríamos ser médicos, queríamos ser isso. Hoje nós não, hoje nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Hoje nosso dia é vazio, nós não temos sonhos, nós não temos metas. Às vezes nós ficamos refém de coisas que a gente nem sabe como vai acontecer. Então, a nossa perspectiva de vida hoje é muito pequena. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente esquece que mesmo assim nós estamos numa guerra. A nossa vida é uma vida de constante mudança. Nós estamos aqui mudando e às vezes estamos felizes, outras vezes nós estamos tristes, às vezes nós estamos bem no casamento, outras vezes nós estamos mal no casamento, às vezes nós estamos bem no emprego, outro dia nós estamos desempregados. E a nossa vida é uma vida de mudanças e de ciclos. E às vezes a gente não consegue enxergar que por trás disso tem uma guerra espiritual. Paulo vai falar isso em Romanos, no capítulo 6, que ele fala assim, portanto, revestidos de toda a armadura de Deus, para que saias firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, né? Estar firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade, a coraça da justiça, com a calçada aos pés da preparação do evangelho da paz. Então ele vai falar aqui sobre a armadura do soldado. E por que ele dá essa referência do soldado? Porque nós estamos em guerra mesmo. Nós estamos em guerra. Às vezes a gente pode achar que é mera circunstância, mas nós estamos numa guerra muito grande. E muitas vezes o que acontece na nossa vida é espiritual. Quantas batalhas a gente passa e é espiritual, e meu tentando tirar sua paz, sabe? Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós temos armas para combater o inimigo, e nós não podemos ficar à mercê dessa situação, só levando chuva, só levando porrada. Nós precisamos reagir. E uma dessas armas que Deus tem colocado é o jejum. E eu vou falar sobre isso essa noite. O jejum é algo que Deus colocou como busca, como forma de buscar a Deus. Não é só uma forma de privar-se de alimento, mas é uma forma de negar-se a si mesmo para poder buscar ao Senhor. O jejum é uma forma de você negar as suas vontades, as suas formas, para poder se humilhar e buscar a Deus de coração. E esse texto aqui vai falar sobre o jejum. E aí ele fala, aqui esse texto diz que as pessoas estavam jejuando, mas não estavam tendo resultado. E aí eu gostaria de falar sobre esse tema: jejum que Deus pede. Qual é o jejum que Deus pede? É só ficar sem comer, só ficar sem se alimentar? Qual que é o jejum que Deus pede? E aí esse texto, essa é a mensagem que eu gostaria de começar com você. Em primeiro lugar, o primeiro jejum, a primeira característica que eu vejo o jejum que Deus pede é um jejum que não produz justiça própria. Versículo 2, versículo 3 diz assim: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos. Ou seja, eles estão me procurando como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de Deus. Aparentemente eles estão buscando a Deus, eles estão procurando a Deus. Isso está muito bonito, certo? Pergunta pelo direito da justiça, tem prazer em chegar a Deus. Então aparentemente eles estão tendo prazer em chegar a Deus. Mas olha o versículo 3: por que jejuamos a nós e não atentas por que a gente tem? Porque afligimos a sua alma e tu não sabes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Deus está dizendo o seguinte: vocês estão jejuando, mas
mas não estão jejuando de forma certa. Vocês estão jejuando para si mesmo. Normalmente quando a gente jejuma, ou a gente busca, a gente jejuma, a gente tem a certa presunção de se achar santo. Quando a gente começa a orar, até quando a gente ora de voz alta, a gente tem essa presunção de achar que a gente é alguma coisa. E às vezes no nosso coração a gente fala assim, nossa, como que a gente é dedicado, né? Estou jejuando, estou buscando, né? Mesmo quando a gente não fala, a gente pensa assim, olha, eu estou jejuando, estou orando, estou buscando, né? Mas é que quando a gente jejua, quando a gente precisa jejuar, é porque a gente sabe e percebe que todas as nossas forças se foram. Todas as nossas armas se foram. A gente trabalha e tenta resolver um problema e não consegue. E aí, o Deus está falando que as pessoas estavam jejuando para o próprio contentamento, para poder se mostrar, para poder mostrar que era alguma coisa. Nós temos que entender que Deus conhece as nossas reais intenções. Ele conhece a nossa real necessidade, o que a gente está fazendo e a forma que a gente está fazendo. Se a gente está buscando a Deus de verdade, ou se a gente está fazendo isso só para poder impressionar a Deus. Ele não vai se impressionar com aquilo que você diz, ele vai entender com aquilo que você é. Em Apocalipse, no versículo 3, aliás, em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 1 e 2, diz assim, ó, ao anjo da igreja de Sardes, diz assim, eis que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, eis que sei as suas obras, que tem nome de vives, mas está morto. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei suas obras perfeitas diante de Deus. O texto está dizendo assim, Deus está falando para a sua igreja, olha, você tem nome de que tem vivo, tem nome de que está atuante, tem nome de que ora, tem nome que prega, tem nome de evangelho. Todo mundo vai estar vivo, mas você está morto. Sabe por que você está morto? Porque você está fazendo com uma intenção diferente. Você não está fazendo para agradar a Deus. Então, por mais que você seja ativo, eu posso tocar, eu posso pregar, eu posso fazer tudo isso, mas se a minha motivação for errada, não tem valor. Então, esse texto está falando aqui no original de que eles estavam jejuando, buscando, mas não estava sendo de forma sincera. E Deus não estava se agradando. É porque Deus não se relaciona, gente, com o que a gente é na coletividade. Ele se relaciona com você, que é a subjetividade. Ele não se relaciona com você aqui dentro da igreja, que você é aqui dentro da igreja. Ele não se relaciona com o que você é lá no seu trabalho. Muitas das vezes é muito bom, muito importante você dar, mas às vezes você constrói um personagem, né, para as pessoas, e que não é aquilo que você é de verdade. E às vezes, aquela pessoa que não é nada, que vem aqui na igreja e que não consegue se mostrar, às vezes ela se sente inferior, ela está mais firme com Deus do que eu e você, que a gente achamos que é alguma coisa e não estamos ligando, não temos realmente sinceros com Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os busca. Eu já falei isso uma vez, e esse texto antigamente não fazia sentido. Deus está falando assim, ó, é necessário que os que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Eu pergunto para a igreja, como é que pode se aproximar de alguém se vocês não sabem que existe? Porque se eu estou me aproximando de alguém, é claro que eu sei que ele existe, mas o texto está falando que tem pessoas que estão aproximando dele sem saber que ele existe. E como é que é isso? É se relacionando com Deus que não conhece de verdade. É se relacionando com Deus distante, aquele Deus que não tem intimidade com você. Não é só você falar e orar, mas é você ter a sensibilidade de ouvir a sua voz. Eu já falei isso para pessoas, você pede, você tem que orar, mas seja sensível para ouvir a voz. Eu já fiz um propósito com Deus nesses últimos meses, eu tenho passado algumas dificuldades, e Deus tem falado comigo, e eu tive que ter sensibilidade para ouvir o que Deus tem falado comigo. Então, às vezes nós estamos buscando a Deus e achamos que estamos buscando a Deus, mas estamos longe
Nós só estamos falando, estamos orando, estamos pedindo, mas não paramos para ouvir. Uma vez o pastor Diego Barreto falou assim: nós podemos orar em qualquer lugar, podemos orar trabalhando, podemos orar e voltando, fazendo qualquer coisa, mas se você quiser ouvir a voz de Deus, você precisa parar e meditar. Então, essa jejum, essa busca por Deus tem que ser verdadeira, ela tem que ser honesta. A busca ao Senhor tem que ser para ter realmente comunhão com Ele. Nós temos que ter comunhão em relação com o Espírito Santo. É muito importante, e às vezes eu penso assim: Senhor, como é difícil o cristão não ter relação com o Espírito Santo, não sentir Ele de manhã, de tarde, de noite. Nós somos cristãos e muitas das vezes não temos mais essa liberdade de orar e buscar. E é tão gostoso quando o Espírito Santo fala conosco, que Ele dá-nos a paz, sabe? Às vezes nós estamos passando uma luta muito grande e no meio dessa luta a gente tem paz. Deus usa pessoas para poder consolar, tirar toda aquela angústia. Muitas vezes pessoas que estão passando angústia também, e Deus usa essas pessoas para se consolar. Então é muito gostoso, é muito importante termos uma busca de verdade com Deus, termos uma busca honesta e realmente querer ouvir a voz de Deus e querer ouvir e ser sensível, porque Deus está conosco, Ele pode falar conosco. Quando jejuamos, reconhecemos que nós temos fraquezas e nós precisamos reconhecer que a nossa carne é pecaminosa. Em Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: andar em espírito e não haver de cumprir as cobiças ou as concupiscências da carne. Nós precisamos buscar a Deus e entender que a nossa carne é fraca. E a nossa carne é fraca, eu aprendi isso, não é porque a gente faz coisa errada, porque para isso ela é muito forte, né? A gente fala: a carne é fraca, não, para fazer o que é errado ela é muito forte. A nossa carne é fraca em buscar Deus. A nossa carne é fraca em ter a atitude de orar e ouvir e se relacionar com Deus e de vez em quando ler, meditar a palavra de Deus, sabe assim? Porque é só assim que você consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Então, o jejum que Deus pede é um jejum que não produz justiça própria, mas é um jejum que conhece e que coloca a gente no nosso lugar humilde, e que possamos reconhecer que precisamos e necessitamos do Espírito Santo. Amém? Segundo lugar, o jejum que Deus pede é um jejum que motiva a mudança de caráter. Olha o versículo 4 diz aqui, olha. Interessante. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar testemunhadas impiamente, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Eles estavam buscando, jejuando, mas para quê? Para mostrar que ele era alguma coisa, para mostrar que ele era inteligente, para mostrar que ele era alguém. O texto diz que o jejum deles acabava uma discussão. E quantas vezes a gente não discute, né? A gente tem esse costume de discutir teologia, de discutir políticos. Aqui na igreja eu conheço pessoas que são conservadores, que são mais à esquerda, tem diferentes opiniões políticas, mas a questão não é essa. A questão é que muitas das vezes a gente esquece do Evangelho e começa a partir para discussão. E aí é por isso que a gente costuma discutir mesmo. O duro é quando a gente começa a discutir sobre a Bíblia e a gente perde o amor para começar a mostrar como a gente sabe. Então, esse texto está dizendo que eles jejuavam não para a humildade, mas para poder mostrar que eles sabiam mesmo de verdade. Quando você busca Deus, está buscando a Deus jejuando e clamando de verdade, o Espírito Santo leva você a primeiro ter uma mudança de caráter. Essa mudança, esse jejum, essa busca tem que mostrar em você que você precisa mudar. É claro, você reconhece que você é errado, você reconhece as suas limitações, mas esse jejum, ele leva essa busca por Deus, ele leva você a uma mudança de caráter. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, diz assim: finalmente, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder. Mas se você for pegar no capítulo 5 para trás, ele começa assim, ó: vós pais, seres bons, nossos filhos,
esposas amais, sejam boas mulheres aos seus maridos. Vossos patrões, sejam um bom patrão. Vossos funcionários, sejam uns bons funcionários. E ele vai falar sobre o caráter de cada um. E aí, depois de tudo isso, ele fala assim: finalmente, fortaleça o Senhor e na força do Senhor. O que ele está dizendo com isso? Que ponto está falando? Olha, você vai se revestir, mas primeiro muda seu caráter. Seja um bom marido, seja uma boa esposa, seja um bom patrão, seja um bom filho, seja uma pessoa boa. Essa busca por Deus, ela tem que mudar em você, transformação. Você não pode ser mais a mesma pessoa. É claro que nós temos temperamentos diferentes, e eu mesmo sou uma pessoa muito briguenta, gosto de discutir. Apesar que ultimamente Deus tem me transformado muito. Mas nós precisamos ter uma mudança de atitude. Quando buscamos a Deus verdadeiramente, somos transformados pelo Espírito Santo. Temos em nossa vida, não apenas em palavras, mas frutos dignos de arrependimento. Quando nós mudamos e buscamos a Deus, há uma transformação. E aí Jesus fala assim que essa água viva, ela jorra de dentro para fora. E o Espírito Santo que está dentro de você começa a mudar o seu caráter, começa a mudar o seu jeito de ser. E não é a pessoa que vai falar assim: você não pode vestir isso, você pode. Não, é o Espírito Santo que começa a falar: não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu preciso mudar o meu caráter. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Nós somos eleitos para serem a imagem de Jesus. Nós somos chamados para ser parecidos com Jesus. E essa busca tem que nos transformar com Jesus. Nós temos que andar com Jesus. Nós temos que falar com Jesus. Nós temos que servir a Jesus. Jesus tem que ser a nossa referência. E é isso que a busca que Jesus faz. Ele transforma o nosso eu. Ele quebra o nosso eu e coloca em nosso lugar. E muda a nossa história. E muda a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Em terceiro lugar, em último lugar, o jejum que Deus pede é um jejum que não acaba em nós mesmos, mas que alcança o nosso próximo. Versículo 5 até o 7. Seria esse jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige sua alma e inclina a cabeça como um junco, estando debaixo do sino quando sabe? Ou seja, é isso que eu quero de vocês. Porque antigamente o jejum era assim: eles tiravam a roupa e se humilhavam, e parecia, você via de longe que ele estava jejuando, porque ele se fazia de vítima, sabe assim? E Jesus falou: é isso mesmo que eu quero de vocês? Você acha mesmo que eu quero que vocês se mostrem só isso? Não, não é isso não. Versículo 6: porventura não é o jejum que eu escolhi, que solta a ligadura da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que desvia o que está quebrantado e que despedaça o jugo. Qual é o jejum que Deus pede? Não é que você mostre que você é alguma coisa, é o que mostra em você que se preocupe com o outro, que você seja justo, que você seja amoroso. Essa busca por Deus tem que se transformar em alguém que pensa no seu próximo. Deus nunca vai te fortalecer ou vai responder uma oração se essa oração seja apenas para si mesmo. Toda a essência do Evangelho está totalmente relacionada com o amor. É claro que eu não posso generalizar, e existem questões pessoais de cada um. Eu também tenho as questões. Mas de uma forma geral, quando Deus te fortalece, Ele te capacita, Ele te enche do Espírito Santo, Ele não te enche para você ser cheio e ficar sozinho, não. Ele te enche para você ajudar. Em João, capítulo 13, tem vários assim: um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, como eu vos amei, devem amar uns aos outros. Jesus está falando assim: vocês têm
tem que amar, mas não é com qualquer amor não. É como eu amei, como eu me entreguei. Quando a gente busca Deus de verdade, essa busca, esse jejum, ela transforma em nós pessoas capazes de ajudar pessoas, pessoas capazes de edificar pessoas, nós tornamos pessoas ouvintes, que possam ter paciência para poder ouvir, porque muitas vezes a gente não tem paciência para ouvir, a gente gosta de julgar mesmo, a gente gosta de falar, nossa, como é, cara. E aí muitas vezes, quando a pessoa não vem na igreja, nossa, não está vindo na igreja. Quando a pessoa não toma ceia, olha, não tomou ceia. Mas, não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você tenha amor por ela. Essa capacitação, o Espírito Santo quando está na nossa vida, ela nos transforma em pessoas amorosas. Pessoas que não conseguem se conformar e ver o outro caído. Como é triste você ver o irmão caído. A religiosidade transforma a gente em pessoas ruins. Jesus está dizendo que o amor não é uma opção, é um mandamento. Ele não está falando, ele não está sugerindo assim, ó, se possível, ame uns aos outros. Não, é um mandamento. Por que é um mandamento? Porque logo o amor não é algo natural, precisa ser praticado, precisa ser insistido. Quando você ama, amar não é só você estar perdido e ficar pensando na pessoa para tudo. Amar é você tolerar os seus defeitos. Amar é você, apesar de tudo isso, querer o bem. O amor nos ajuda a sermos purificados dos nossos pecados. Olha, 1 Pedro 4 diz assim: sobretudo, amem uns aos outros, porque o amor perdoa os seus pecados. Com a oração do nosso Pai, seremos perdoados da mesma proporção que o perdão de Deus. Essa busca, esse jejum, precisa transformar em nós cristãos melhores, cristãos capazes de olhar com mais amor para o nosso Deus. Essa busca, esse jejum, tem que transformar em pessoas amorosas. E isso é uma coisa muito complicada, porque quantas vezes a gente fala assim: essa pessoa não gosta de mim. Que vai no mundo, essa pessoa não perdoe. A gente tem o costume de falar assim, sobre prescrição, livre-arbítrio, né, e tal. Nós temos um pastor que é calvinista, a gente discute muito sobre isso. E aí a gente às vezes tem de falar quem é salvo, quem não é salvo. Mas olha o que João vai falar agora, olha só. Isso aí, esse versículo aqui, eu quero que vocês prestem atenção, que é um versículo que me deixou com muito medo. E eu quero que vocês fiquem com medo também. 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz assim: sabemos que passamos a morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Aí ele volta: quem não ama, permanece na morte. O que você está falando? Eu sei que eu fui transformado, eu sei que eu fui renovado, eu sei que eu fui salvo, que eu amo meu irmão. Então, assim, a forma de eu saber que eu fui transformado de verdade, que eu fui cheio, revestido do Espírito Santo, é que eu consigo amar o meu irmão. E aí ele termina: se eu não amo, eu ainda permaneço na morte. Não fui transformado, não fui revestido. Então, é muito sério isso. A prova que nós somos realmente transformados, cheios do Espírito Santo, é o amor. E é o que essa busca nos dá. É o que essa busca pelo Espírito Santo nos dá. Nos enche de amor. Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Ele quer que sejamos cheios da sua graça, do seu Espírito. E essa busca, esse jejum, ele tem que transformar a nossa vida, tem que transformar o nosso caráter. Ele tem que transformar em pessoas boas, pessoas com vontade de buscar a Deus. E para fazer isso, irmãos, são através do Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém que quer transformar a sua vida, é alguém que pode transformar a sua vida, é alguém que pode te dar forças
Jesus falou assim: eu vou subir, não vou te deixar órfão, eu vou mandar o Espírito Santo. É só chegar do Espírito Santo que possamos pensar com isso. Para finalizar, precisamos buscar a Deus. Precisamos buscar a Deus de verdade. Não tem como passar o que nós estamos passando hoje sem essa busca, sem procurarmos a Deus de verdade. E para isso, precisamos nos humilhar e reconhecer a nossa fragilidade. Louvado seja o Senhor. Fique de pé, meu Deus.